Rose, quer falar aí um pouquinho? Já começou lá. Eu só peço a gentileza de que quem não estiver falando, deixar o microfone desligado, tá? Só deixar o microfone ligado de quem estiver falando. Muito bem, então. Boa tarde a todos. Nós somos o Comitê das Mulheres no Direito do Capítulo de São Paulo, da J. Rupert Clark Law Society. Nós convidamos aqui a doutora Elizabeth Valente, uma pessoa por quem eu tenho grande estima, grande admiração, muita gratidão, para falar um pouquinho sobre as mulheres, a violência feminina em tempos de pandemia. Doutora Elizabeth é advogada, atual presidente da Comissão de Infância e Juventude da OAB do Taboão da Serra, também é assessora de Relações Comunitárias da Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes, advogada polivalente que atua em várias áreas do direito, membro efetivo do IBDSAM, Instituto Brasileiro de Direito da Família, e membro efetivo da Comissão da OAB, conselheira da Condição Feminina no Estado de São Paulo. Doutora Elizabeth, muito boa tarde, muito agradecida pela sua participação para falar desse tema tão delicado. Boa noite, espero que todos estejam bem. Boa noite a todas e todos que aqui venham assistir a nossa live, né? O tema é um tema que envolve comprometimento de todos nós, tanto das mulheres como dos homens também. E revela também aqui a quebra do silêncio. E começando com quebra do silêncio, eu vou estar falando aqui de uma pessoa que quando tinha 7 anos prometeu que estaria nessa luta, tá? E para quebrar o silêncio, eu nunca falei a respeito disso. Eu descobri a violência doméstica quando eu tinha 7 anos de idade. Eu sou filha da violência doméstica, né? Então, esse foi uma gana que eu tinha de lutar pelas mulheres. E vi o Conselho da Condição Feminina pela primeira vez em conferências para as mulheres, e eu falava assim, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero lutar. E agora também, no J. Rupert Clark Law Society, foi dada essa oportunidade de nós apresentarmos aqui uma live que fala dessa questão. E o objetivo inicial que a gente vê é que a mulher ela não consegue quebrar esse ciclo de violência pelo silêncio, tá? Quando pensamos em violência contra a mulher, nos deparamos com uma gama de problemáticas que envolve diversas classes sociais, porque não é só a mulher que vem da classe baixa, alta, rica, negra, que é envolvida nessa problemática, né? E uma questão que eu quero trazer é que temos que envolver também o homem nessa problemática, porque só o homem também tem que estar nessa luta, porque nem todo homem é agressor, nem todo homem ele agride a mulher, e tem homens que também são contra isso. Então não podemos estar colocando um paradigma a todos os homens, e sim fazer com que eles se envolvam também nesse movimento. Tá? Então eu gostaria de fazer aqui uma live diferente, onde a gente vai falar de questões atuais, o que está acontecendo. Existem muitos movimentos acontecendo agora, existem muitas mulheres preocupadas com isso. Nós precisamos fazer com que isso realmente apareça na mídia e apareça em tudo para que seja aderido à agenda pública. E também não seja só uma sanção à Lei Maria da Penha, ela seja parte da nossa política pública. Tá? Então, eu gostaria de ter quebrado o silêncio, é uma coisa que eu nunca tinha comentado, de ser filha da violência doméstica e também de ter sido vítima da violência doméstica. Então, aqui eu vou falar, né, eu estou abrindo aqui meu coração para falar, porque uma live ela não é feita só de uma filmagem sólida, com questões assim, já esquematizada. Aqui a gente está para mostrar para essa mulher que a mulher pode. Se eu consegui sair desse ciclo, porque quando eu tinha 7 anos eu falei, eu não quero isso para mim. E no meu casamento eu sofri violência e eu falei assim, não,
eu vou ser a primeira a dizer não. Então, a todas as mulheres e homens também que estão assistindo, a mulher tem que ser a primeira a dizer não. E ela consegue vencer. Eu criei filhas, eu venci, eu fui estudar depois, né, me formei em advogada e consegui o meu sustento sozinha numa época onde ainda não existia a Lei Maria da Penha, tá, para me amparar. E tudo isso foi com esforço também, porque a mulher, ela pode sim. Então, hoje a gente vai estar colocando, né, eu e a Josi, que é uma pessoa que eu estimo muito. Quero agradecer a Tânia Formigoni por mais uma vez estar proporcionando que a gente esteja aqui e faça essa live, que ela seja assistida não só agora, como também depois pelo Facebook. E é isso que nós queremos, atingir você que está aí, te fortalecer, mulher. Conclamamos os homens a nos ajudar nessa luta. Sim, com o convite dos homens a participar. Muito bem. Beth, é verdade que os casos de violência doméstica contra as mulheres agora, no tempo de pandemia, aumentou bastante? A que se deve isso? Sim, foi um aumento, né, em todo o Brasil de 22%, São Paulo ainda atingiu o maior índice, 40%, e se deve ao quê? Nós estamos no meio de uma pandemia, onde os homens, mulheres começaram a ficar dentro de casa. E é dentro do lar que acontece a violência doméstica, né? O feminicídio e toda agressão acontece dentro do lar. Todos nós já estamos, assim, angustiados e muito mais o agressor, ele se vê ali, dentro do reduto do lar. E a mulher, ela se sente mais desprotegida, porque ela se sente totalmente sozinha ali com o agressor. Então, isso fez crescer, não só no Brasil, como no mundo. Então, a ONU tem até entrado para tá falando a respeito, movimentos têm sido criados, porque aumentou em todo que é lugar, tá? Então, o homem agressor, ele não está saindo de casa, então ele fica mais tempo com a mulher, então ele tem mais momentos ali de crises, tá? Dentro do relacionamento. E aí é onde a violência ela se torna mais intensa, tá? E o que nós podemos dizer é que para se ter algum foco de ajudar essas mulheres, estão sendo criados mecanismos. Ela não está sozinha. É isso que eu tenho para dizer para essas mulheres, que apesar da pandemia, que está sendo também uma das guerras, né, do nosso país como de todo mundial, a violência doméstica também é uma guerra a ser travada. Com certeza. Com certeza. Por que muitas mulheres não notificam as agressões sofridas? As mulheres elas não notificam por vários fatores, né? Então, eu vou reportar a minha mãe. Ela não fazia porque ela tinha vergonha. Ela não queria que os outros soubessem que ela apanhava do marido, que ela sofria, né, vários tipos de violências, que era a violência verbal, a violência sexual, porque na época a mulher ela tinha que ter relacionamento sexuais com o marido, mesmo que ela não quisesse. Hoje, nós podemos estar lutando contra isso. Isso também é um tipo de violência, né? E ele escondia documentos e ela não podia também recorrer. Não tinha as delegacias que hoje nós temos, que podem estar ajudando a mulher. Então, por vergonha, pela questão dela se sentir culpada, tá? Muitas vezes ela fala assim, eu sou culpada dessa agressão, coisa que ela não é. Porque o agressor, ele envolve ela para que ela se sinta assim. E aí o que vai surgindo a mulher tem medo, ela tem medo financeiramente, no caso das mulheres carentes, no caso de mulheres de mídias até, ela tem medo que o público saiba que ela apanhou, né? A Luísa Brunet, ela quebrou o silêncio falando sobre isso. E tem casos até de advogadas, amigas nossas, que sofria violência doméstica e ela tinha vergonha porque ela era da igreja
E a igreja, ela não podia falar, ela falava, mas ele é meu marido, eu tenho meus filhos, como é que eu vou sair? Como é que eu vou denunciar ele à polícia? Como é que meu marido vai ser preso? Então, e ela pensa assim, ele vai mudar, porque no outro dia ele se mostra um homem bom, carinhoso, e aí o ciclo da violência continua. E ela espera que ele mude e ela não toma a iniciativa de denunciar. E ela vai fazer com que ele também não mude com isso, que ele vê que ela não denunciou, que ela não tomou a atitude que ela deveria. É um ciclo vicioso, né? Sim. É um ciclo vicioso e muito mais que a violência física também, muitas vezes, tem a violência psicológica, né? Que é o que envolve a mulher numa situação que ela, como você disse, ela acaba se sentindo culpada, ela acaba se sentindo responsável pelo relacionamento, pela família. De fato, a situação das mulheres fica super delicada, né? Tem toda a razão. Em caso de violência doméstica, onde e a quem a vítima pode recorrer? Quais são as medidas judiciais que podem ser adotadas? Olha, o primeiro passo que a vítima pode recorrer, se ela se sentir segura, ela pode recorrer a qualquer delegacia. Mas nós temos delegacias hoje especializadas no atendimento à violência doméstica, que são as delegacias para a mulher, onde ela vai se sentir mais segura, onde ela vai ser amparada. Então, ela pode recorrer a delegacias comuns, ela pode recorrer a delegacias especializadas e ela pode recorrer a vários outros órgãos. Ela pode. O DISC 180 é uma central de atendimento à mulher. E há vários canais de denúncias, tá? E a central telefônica do DISC 180, ela é criada pela Secretaria de Políticas Públicas, para fazer com que essa mulher ela se sinta amparada. E ela é disponível 24 horas, tá? Ela pode recorrer também às defensorias públicas, onde ela terá o advogado ali sem custo nenhum. Como também na OAB, no lugar, também pode ir na OAB, e também recorrer, e vai ser disponibilizado advogados nesse sentido, tá? Então, ela pode chamar a PM, que ela vai discar o 190, e a PM, existe também agora as patrulhas Maria da Penha, onde existe GCMs especializados que irão à casa dela imediatamente, tá? E esse é um dos canais, e principalmente a Casa da Mulher Brasileira, o que é onde existe uma equipe multidisciplinar que vai ampará-la, vai ter a delegacia, psicólogos, casas-abrigos, tudo dentro da mesma instituição. Isso em São Paulo, tá? E como eu sou do Imbu, ela tem a secretaria também ali da mulher, que foi criada pelo prefeito, tá? Cabe falar o nome dele, até porque ele criou uma secretaria, né, na sua gestão para a mulher, e tem a secretária Fernanda do Rosário, que está ali para amparar, o prefeito Ney Santos criou essa secretaria. São poucos os prefeitos e órgãos que estão cuidando para socorrer essa mulher. No Imbu temos Tabuão tem centros de referência, e cada cidade possui centros de referências especializados. Mas, para ser imediato, seria as delegacias, tá? Onde ela poderia ela pode fazer os boletins e imediatamente já ser aplicadas medidas, tá? Medidas que tiram esse homem do lar, caso ele tenha expulsado ela da casa, medidas de ampará-la para que ele não chegue perto dela, cesta básica para aquelas mulheres que não podem, tá, se manter. Então, existe um leque de medidas para ampará-la nesse momento, tá? Coisa que há 30 anos atrás nós não possuímos. Nossa lei é uma das melhores leis do mundo, mas ela ainda não está totalmente aplicada, porque senão ela seria perfeita.
né? E ela precisa disso, precisa de estímulo, precisa dessas lives, de pessoas que falem a respeito, para que fique na mídia, para que fique em foco, tá? Para que essa mulher seja socorrida, né? Esse é o nosso objetivo principal. Existem alguns dispositivos eletrônicos, aplicativos, que podem auxiliar as mulheres em situação de perigo? Como funciona? Sim, existem diversos aplicativos, tá? Diversos aplicativos. Daí, no judiciário, eles fizeram recentemente um aplicativo onde a mulher, ela pode, para proteger a vítima, então ela entra nesse aplicativo online mesmo e ela coloca os dados, pode ser ela, como pode ser um vizinho, como pode ser alguém, tá? E por se tratar de medida de urgência, essa mulher ela pode solicitar a medida via autoridade policial ou do Ministério Público. Então, ela vai ter essa medida, ela está disponível mesmo agora na pandemia, e ela vai poder estar acessando e estar entrando com esses aplicativos. A Lei Maria da Penha, ela tem 2 tipos de medidas protetivas de urgência, né? As que obrigam o agressor, como eu falei, a não praticar determinadas condutas, e as medidas que são diretamente a mulher e seus filhos, tá? Que visam proteger. Então, tem redes de atendimento, que nós podemos estar nos socorrendo nesse momento. Tem as delegacias especializadas, que vão estar prontamente para atender essa mulher. Os centros de referência, tá? Os CRANs, tem os CRAS também, Casa-Abrigo, que oferece o asilo para essa mulher, ela ir com seus filhos no momento que ela está ali sofrendo a agressão, para ela não ficar naquele mesmo ambiente, tá? Centro de referência de assistência social, que é os CRAS, que eu disse que eles fornecem até uma sacola de alimentos, tá? No centro de referência também elas possuem psicólogo para que elas tratem, porque é muito importante isso, tá? Os órgãos da Defensoria Pública, que estão disponíveis também, esses canais, e serviços especializados ao atendimento de casos de violência doméstica, tá? Então, cada região ela está amparada por esses sistemas. Tem algumas regiões, quando não consegue ser 24 horas, as delegacias têm que estar atendendo, tá? Porque a maioria das vezes acontece à noite, né? Dentro do lar, à noite, tá? E existem campanhas de órgãos oficiais para prevenção, conscientização da violência contra a mulher? Como que funcionam essas campanhas? Olha, existe diversas campanhas, tá? O Ministério Público, na parte do direito da família e direitos humanos, existem plataformas, tá? Digitais, que ajudam essas vítimas, e mais privacidade no atendimento, que é via telefone, e existem aplicativos. E estão surgindo mais plataformas para estar amparando. O Bem Me Quer Mulher, que não é uma via judicial, mas são um grupo que visa amparar essas mulheres, eles disponibilizam aplicativos que fazem parte de uma rede, onde a mulher aciona, ela tem um aplicativo no seu celular e ela dispara. Nisso vai ser disparado para várias pessoas, advogada, psicóloga, quem está mais perto, porque se no momento não tiver uma casa-abrigo, vai estar ali disponível, e ela vai ter esse aplicativo. Foi um dos primeiros aplicativos que eu conheci e que é bastante eficiente, que ajuda as mulheres. Temos o Me Respeita, né, que foi feito um aplicativo no combate à violência da mulher. Ele também é a base de aplicativo, para inibir o assédio dessa mulher, tá? Tem Mete a Colher. Por que Mete a Colher? Porque na minha época o vizinho não podia meter a colher, né? O vizinho não podia falar nada, e ele falava assim, em briga de marido e mulher, não metemos a colher. Então o vizinho não socorria. Então, quando havia violência doméstica dentro da minha casa, poderia ter gritos, espancamentos, e ninguém via, ninguém acessava. Então, uma das coisas que está sendo falado muito é que o vizinho ele deve denunciar.
Não é necessário que a mulher denuncie, não é necessário que só ela fique preocupada com isso, tá? Porque todos nós podemos denunciar, sim. E muitas vezes as igrejas, elas pregam que a mulher tem que ser submissa e esse não é mais o caso. Nós precisamos de ajuda também das igrejas, tá? De políticas públicas, que as igrejas comecem nos cultos a fazer com que esse homem repense nessa atitude. Que muitas vezes esse homem não é aquele homem agressivo na rua, não. Um exemplo que eu posso estar colocando aqui era meu pai. Meu pai era amigo de todos, um homem trabalhador, honesto, sob qualquer suspeita, né? E eu falava assim, ai, poxa vida, mas dentro de casa ele não é assim. E quando, com 7 anos, eu resolvi que eu tinha que defender a minha mãe, ele também partiu para cima de mim. E quanto mais ele batia, mais ele tinha vontade, né, de bater. Uma outra questão é quando uma vez fui defender um homem que ele tinha efetuado, né, ele matou a ex-esposa e eu perguntei para ele, mas esse homem não bebia, ele não usava droga, trabalhador, honesto, bom filho. E eu falei, mas qual o motivo que fez com que você desse 13 facadas na sua ex-mulher? O que você sentiu na hora? Tá? É bem forte. E esse homem disse assim, doutora, eu só senti uma raiva. Eu não senti mais nada. Então, a gente diz que na casa tem uma criança também agressiva e eu tinha que ir para a escola e me calar. Com um olhar triste, a professora perguntar, o que você tem, Elizabeth? E eu falar assim, nada. Eu tô com dor de cabeça. Porque na época a gente tinha que esconder. Então, eu acho muito importante eu estar dando esse depoimento, ser uma live diferente, tá? Não estar aqui me colocando como advogada e me colocar como vítima e como vencedora dessa violência. E, de repente, você vê que o vizinho não podia meter a colher, né? E num caso de violência, quando meu pai veio para cima de mim, os vizinhos meteram a colher sim, porque talvez ele teria me matado naquela hora. Né? Eu estava toda roxa e eu não fui para a escola durante um mês, porque eu tinha que esconder que eu estava com meu nariz quebrado, que eu estava com meu olho roxo. E depois eu me casei e eu falei assim, não, homem, eu não vou deixar que ele seja violento comigo, né? E o que houve? Meu pai falou com o meu de me bater. Que essa era a forma que existia na cara dele. E eu até hoje não entendo, né? Porque às vezes a gente fica questionando, é porque ele bebia. E quando um homem não bebe? E quando um homem não sofreu agressão? Porque meu ex-marido não sofreu agressão na infância. Teve um pai ótimo. Então, onde vem essa agressão? Então, eu acho que é muito importante um tratamento para esses homens, tá? Principalmente porque se uma mulher deixou e ele se casar de novo, ele vai cometer de novo isso. Então, sabe, tem que se tratar as causas, não só, sabe, tem que se tratar o epicentro, porque está muito mais profundo isso. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela dispõe, tá, de muito estar tratando disso como alguns de referência nessa luta. A Clarice Durso, ela escreveu um artigo, tá, sobre violência doméstica na pandemia. Então, eu estou colocando o nome de algumas pessoas. Eu tenho a presidente lá do conselho, a Mariazinha, que é uma sindicalista, então ela luta para que as mulheres, ela tenha de onde tirar seu sustento e não fique tão submissa e não saia desse círculo porque ela não tem aonde se sustentar. A Rosemarie Correia faz parte lá do Conselho da Condição Feminina, sendo a primeira delegada, né, da mulher, a Delegacia da Mulher do Brasil e do mundo, tá? Então, nos exemplares, nós temos uma lei ótima, só que nós precisamos de envolvimento masculino, sim, que alguns homens também digam não a essa violência. Meu ex-marido não disse não. Meu pai falou que era para ele me bater, e ele veio e me bateu. Nessa época, foi há 30 anos assim, fui na DC. Hoje eu iria. Eu não fui. Eu estava morta de vergonha.
eu sofria violência pelas duas partes, meu pai e meu marido. Tirar meu marido espancava e meu pai tentando tirar minha mãe para que meu marido continuasse me espancando. Então, a partir daí eu entrei nessa luta. Eu já fui resgatar mulheres de dentro do lar, até situações que às vezes é perigosa, você deve chamar a polícia, tá? E minha colher não é ir lá, não é abrir essa porta, porque você também pode sofrer danos com isso, mas você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar parada. E essa live foi também para a gente, nós não estamos parada, a pandemia está aí, mas nós estamos querendo chegar além, chegar à casa dessas pessoas, tá? Instruí-la de que existe equipamento sim. Aí nós falamos de aplicativos, nós falamos de sinais vermelhos e tem vários aplicativos aí surgindo, tá? Então, muita gente está interessada agora nisso. Políticas estão sendo construídas, né? A última teve que o homem, ele vai ser, eu fiz uma pesquisa, então, da defensoria entrou com uma ação onde o homem ele não pode estar vendendo o único imóvel do casal. Porque se ele vender, vai deixar desamparada essa mulher, tá? Antigamente, quando havia violência doméstica e havia uma denúncia na delegacia, a pena era algumas cestas básicas. Hoje não. Hoje esse homem ele vai para a prisão, ele sofre as consequências ali de uma prisão, mesmo ele sendo um homem que é bom, honesto, né? Sob qualquer suspeita, mas ele fez um crime e ele vai para a prisão. Muitas vezes tem mulheres que querem tirar quer ir lá e falar, não, doutor, eu não quero mais que meu marido passe, vá no fórum, e a promotora entra, uma promotora, ela fez esse curso, foi implantado aqui no Taboão. Eu não sei da implantação dele, eu acho que não ficou muito efetiva, para que o homem ele não tivesse só a pena. Ele sabe, Josi, ele tivesse que ir lá fazer um curso como tratar uma mulher. Nos Estados Unidos, isso é bem eficaz. Mesmo que a mulher queira voltar para esse homem, não é permitido pela justiça. E ele tem que fazer um curso, ele tem que passar por psicólogos e psiquiatras para ver se ele está apto a retornar para o lar, tá? Ele fica afastado até que passe por todo esse caminho. Que muitas vezes processo de reabilitação. Isso. Agora nós temos recentemente, a Câmara aprova um projeto com ações de combate à violência doméstica na pandemia, tá? Então tá para sair porque a mulher ela tem que ser, uma das coisas para colocar ela como sendo primeiramente amparada, tá? O projeto já corre aí, já está em vias de ser efetivo e muitos mecanismos ainda continuam sendo criados e sendo colocados em evidência. E também aqui a gente tem agora surgiu as farmácias, elas vão estar colocando também um mecanismo, porque a mulher ela tem medo, ou às vezes ela não consegue chegar na delegacia, e para que ampare essa mulher, tá? Então esse mecanismo está sendo instalado, vai ser aprovado, ainda não se tem quais as farmácias que vão estar atuando nisso, tá? E faz parte aí de vários sinais e aplicativos para ajudar a mulher, né? Eu quero até falar, eu vou falar também, tem vários telefones onde a mulher pode ser amparada, tá? Na questão da violência doméstica, e não são poucos, eu acho que é importante a gente estar, eu até fiz eu anotei aqui para não perder nenhum. Então ela pode ligar no 100 militar quando ela estiver em situação de ameaça. 180, ele vai, denúncias violência doméstica podem ser feitas anônima. Então, se o vizinho tem medo, eu não quero me indispor, ele é um bom homem, ele é meu amigo, pode ser feita, tá? Denúncias que podem ser feitas anônimas. O 156, que é o Serviço Municipal de Atendimento, tá? Ele também é 24 horas. E eu tenho aqui os telefones, eu até botei para nós termos, tá? 3725 mil. Tá? Brasileiro, bandeira fechada, tá? E
635, os Juseiras, tá? Que é uma das promotoras aí que tem lutado muito pela violência doméstica, a Maria Gabriela, e o telefone é 9429995, a Defensoria Pública também, tá? Também cria um código de emergência com os vizinhos. Essa mulher ela pode criar um código com os vizinhos. Olha, ela coloca uma palavra, você, por favor, me ajude. Tá? É um dos meus parentes, pessoas próximas. Tem um meio que ela quer uma pizza de Peroni. Porque às vezes ele tá ali, quer denunciar, e ela não pode, tá? E ela vai fazer o boletim, que pode ser feito online. Então, disponível ali um computador para fazer assim. Eu peguei também, como no Nembu, eu peguei o telefone da secretaria lá da mulher, que é o 704, com a Fernanda Mário, que é a secretária, e está fazendo um bom trabalho. Às vezes não faz assim, infelizmente, porque essa mulher deixa de ir pro... E aí isso ajudar quando a pessoa depois não vai esse local onde está o Nembu. Do lado a gente tem a delegacia da mulher, que está a doutora Floralice, que luta essa causa aí por anos. Ela tem que essa mulher seja bem atendida, ela aplica as medidas protetivas, tá? E o telefone é 4781-1431. Não fica aberta 24 horas, mas a pessoa pode ir na delegacia central ali do Embu fazer e depois e elas atuam, tá? Efetivamente para acionar isso. Então, essa é uma das questões que a gente está aí lutando, que a gente está tentando vencer, tá? É difícil, é uma causa que vem de anos. Temos figuras aí, os homens puxavam o cabelo da mulher, tratadas após essa época, tá? Dos homens primitivos, e muito pelo contrário, entre homem e mulher, e muitas vezes, tá? Então, a mulher, ela não pode estar deixando sentir culpada, ela não pode... O pior inimigo dela é o silêncio. Então, se ela silencia, se ela não diz, muitas vezes você não... E a igreja, eu acho que ela tem que começar a se movimentar. Temos que ter políticas que seja efetivada, tá? A conferência para mulheres, e é nela que resulta maior implantação de casas como da mulher brasileira em outros locais aqui de São Paulo e de todo o Brasil. Né, a última conferência fomos as mulheres votam, mulheres do Brasil todo. E agora a data, porque não saiu, era para ter sido feito o ano passado. Esse ano, possivelmente, nós não temos. E é dali que vai medidas protetivas com maior celeridade. Né? Nós dependemos disso e eles lutem para que isso aconteça. A feminina tem sido de ficar ali nessa conferência. Ela é muito importante, e esse assunto eu acho que só vai ser solucionado quando os homens entrarem nessa luta. Não ser só uma luta feminina, ser uma luta nossa, humana, luta por uma sociedade, tá? E, porém, porque é feito vários estudos e eles retratam o quê? O homem, ele violenta a mulher, mas é todo homem? Não. Não é todo homem. Tem homens que lutam contra. Tem homens que não querem que isso aconteça. Na Secretaria de Justiça, o doutor Paulo Dimas, que está agora, ele tem amparado bastante para que o Conselho da Condição Feminina atue. Né? Então, ele tem nos apoiado. Então, acho que é digno de falar o nome também de um homem aqui, porque muitas vezes fica parecendo que é uma causa feminista, não é? Causa de problema público, problema social, de algo que já vem há anos, tá? Afligindo toda uma sociedade, porque não afeta só a mulher agredida, né? Afeta também os filhos, que futuramente se tornam agressores também, porque eles carregam, eu mesma pensava assim, antes dos 7 anos eu pensava assim, sabe, quando uma pessoa gosta da outra, ela bate. Bater é uma forma de amor. Os paradigmas que a gente aprende, né? Isso está falando isso, mas era o que eu senti. E eu me tornei uma mãe bem agressora. Hoje eu conversei com a Tânia, um rapaz sofrendo violência ali pela família,
aquilo estava embutido em mim. Minha primeira coisa, eu achava que tivesse que demonstrar, eu tinha que dar uns tapas, né? Hoje eu estou aqui revelando isso e tive que passar psicólogos para mudar esse paradigma, para mudar o que estava em mim. Então, muitas vezes esquecemos dos filhos dessa violência, né? Grupos que eles tratam isso, os filhos da violência, eles se reúnem para tratar desse assunto, porque os filhos são os mais afetados ali. São afetados com a violência, eles são afetados com a separação do casal, em ver o pai preso. Então, imagina como esse filho, tá? Eu olhava para o meu pai e eu tinha muito medo, né? Eu era um medo, assim, que não me deixava nem eu falar para ele que eu o amava. Então, é importante que também esses filhos sejam tratados, tá? Esses filhos da violência, e porque na pandemia não é a violência doméstica envolvendo eles também, mais afetado, porque essa mulher, ela pode ali fazer um basta contra a violência, mas os filhos vão carregar isso, tá? Futuramente eles vão carregar. E eu acho que tem que começar a ser uma preocupação geral, né? Da igreja, de políticas públicas, de olhar para o outro, né? De querer que o outro acompanhe. E eu acredito que vai ter que ser feito através da educação. Vai ter que ser implantado nas escolas, né? Políticas públicas que implantem nas escolas também, não só em farmácias, mas que esse filho também, essa criança possa estar ali, né, expressando, porque vendo lá atrás eu falo o quê? A professora me perguntava e minha mãe falava para que eu não dissesse nada contra. Era minha mãe, né? Então você vê que dentro de um lar a criança, se ela está ali sem ser normal e que ela só pode ser divulgada, e não é isso, tá? Então eu acho que é dever de todos, é nosso dever como cidadão, é nosso dever tá lutando, de sinalizar essa violência. Ela é uma violência que é um fenômeno social e, portanto, ele tem que tratar com mais seriedade, sabe? Tem que ser tratado como uma causa séria, tá? Tanto aqui como no mundo inteiro. Sem dúvida, mais uma questão estrutural mesmo, educação. Eu ouvi dizer que eu não sei se você tem conhecimento disso, que o aplicativo do Magazine Luiza tem um canal para denúncia de violência doméstica. Eu acho que é sensacional. A mulher finge que está fazendo compras no aplicativo, clica naquele link e faz a denúncia da violência doméstica e recebe ajuda em casa. Eu acho sensacional isso. Acho que a gente precisa de muito mais envolvimento da sociedade nesse sentido, para facilitar a vida das vítimas. Existem diversos aplicativos, diversas fontes aí querendo estar ajudando, né? Temos músicas contra a violência doméstica, o aplicativo, o Avon também, ele faz diversas campanhas, tá? Para fortalecer isso. A OAB também faz campanhas contra violências domésticas, mas ainda é pouco, não alcançamos o almejado sucesso. Então, campanha contra, sim, devemos ter mais, mas também acho que temos que ter também campanhas que vá tratar mais a fundo essa violência, tá? Que vá tratar esses homens da violência, porque não é só a prisão que vai reeducá-los, tá? Eles precisam de mais, E só o drogado, só o alcoólatra, tá? Principalmente o tratamento psicológico, que eu acho que ele é essencial para que esses homens eles saiam desse ciclo também, né? Porque eu acredito que também eles são humanos e eles sofrem também. Porque quando eu pergunto para algum, mas o porquê? E ele não sabe dizer o porquê, então vai além de algumas questões.
Então, lógico, também ela tem que sair, uma delegacia comum, eu já fui com clientes e chegam lá e falam, só violência psicológica, mas o que mais? Será que não é suficiente? Precisa mais? Precisa que ela chegue com hematomas para ser atendida? Precisa que ela faça mais o quê? Sabe? A psicológica, ela é o caminho para chegar na física. E ela já afeta demais essa mulher. E muitas vezes ela é tão ruim quanto a física, quando não muito pior, porque quando você fica desacreditada, você não tem forças para reagir. E outra coisa, muitas vezes não acontece, né? A gente está falando dentro da casa, mas já acontece no namoro, tá? É aí que começa a também dar sinais. Quando ele fala, ele afasta ela das coisas, ele começa a proibir que ela frequente alguns locais. Ele não quer que ela estude. Eu falei no meu caso que meu pai pediu para me bater, mas ele já tinha me dado outros sinais. Quando ele não deixou que eu estudasse, continuasse meus estudos. Também, em alguns casos, feia, é um tipo de violência. E a mulher percebendo que isso vai ocorrer. Aí ela vai sentindo que ela tinha mais oprimida e ela vai começando a não ter força de lutar. Tá? Ele proíbe ela de fazer exercícios físicos, de ir na academia. Fala, você é assim mesmo, você tá gordinha, mas eu não quero que você mude, eu não quero que passe aquele batom, eu não quero que você corte o cabelo. Então, são vários sinais que vai se dando. Né? Sim. Tá. Aquele velho jargão. Sim. Bom, vamos colocar o telefone que você comentou nos nossos comentários aqui da live para ter a informação fácil, quem precisar para repassar, né? Sim, vamos eles estão todo mundo fora da casinha, nós estamos todos vestidos. A convivência obrigatória, porque normalmente quando a gente vive todo mundo junto, numa hora de discussão, no calor da emoção, um sai, o outro vai para o canto, a coisa calma. Nesse tempo que a gente está sendo obrigado a ficar dentro de casa, os ânimos ficam mais exaltados ainda. E aí aqueles que já têm as tendências violentas, essas tendências ficam ainda mais exacerbadas, né? Por isso que a situação está tão difícil no mundo afora, não só no Brasil, como no mundo afora. Eu vou colocar nos comentários, eu peguei inclusive da sua página, que é uma figura com os telefones, é uma campanha da Prefeitura de São Paulo, com os telefones que a mulher pode usar para fazer denúncias e pedir ajuda. Eu estava tentando colocar aqui agora, eu não estou conseguindo, eu coloco, assim que a gente terminar aqui, eu coloco essa figura com os telefones. E aí depois a gente coloca esses outros que você comentou, que eu acho super importante. Né, para a Marinha, porque ela conseguiu fazer com que essa lei viesse para o Brasil, que fosse sancionada e que eu acho que futuramente nós, com nossa luta, ela vai chegar a atingir e ser uma lei que vai beneficiar muito todas as mulheres e todos os homens também, porque existem homens filho dessas mulheres da violência, né? E inclusive eu quero ressaltar por isso que eu não quis me ater. Então a pessoa pode estar assistindo, e vai ser a doutora Jamila Jorge na página da Veja falando de assunto, e a doutora Cristiane, que é uma das delegadas da Casa da Mulher Brasileira. Então, as pessoas que quiserem estar fazendo pergunta, como chegar, como ter acesso, vai ter também essa outra live aí para estar fazendo. Existem diversas acontecendo. Eu assisti, acho que palestra da minha, eu já não tá. E cada vez eu aprendi alguma coisa. Então, muitas vezes vai falar, mas não vai ser igual. Cada live, cada palestra, ela traz algo novo, novas experiências, ela traz novos caminhos para lutar. E a questão da farmácia é muito boa para as mulheres, é um novo caminho, é uma nova, né, mulher ela consiga ganhar. Então, muitos caminhos estão aí. Então, basta ela dizer não para o silêncio.
É por isso que até pouco mulheres que não passaram lutam para que outras não passem. Né? Que não, né? E eu acho que nós estamos aqui deixando o nosso recado. É que eu quero falar de um sinal. Você embora. Não, porque, muito embora eu sei que você não tem jurídica, porque vai encontrar o Depriano, que ela falou em detalhe dessa prova, de que havia coisa interessante. As outras instituições, depois as igrejas, as ações de gênero precisam ajudar a existir. Não pode. Eu não posso falar por todas as, não é, os anos, e as autoridades sempre estão preocupadas com isso. Eu já vi em que houve comunidades e soube-se que ele estava, ele perdeu o privilégio da igreja, não é? Tipo, os amiguismos, né? A família reunião. E eu acho que, como você citou, sua mãe era vítima de violência. Meu pai batia, eu nunca apanhei do meu pai, mas ele batia violentamente na minha mãe. Mas o que você falou lá fora, uma pessoa super boa, membro da igreja, bom membro na comunidade, então era difícil para acreditar, e por isso minha quieta, ela pensava, quem vai acreditar em mim? Ninguém acreditava, sou tantos anos, não é importante isso, mas é, então, ele falou também, né, bacanas que você amou, é que a violência não física de tudo, que nem esse presidente da OAB, eu acho, não é, de outro estado, não lembro qual subseção, que batia na estrada. Ela disse que não usava saia comprida, mas ela estava roupa. Então, é um absurdo isso. Mas existe a violência ou porque propriamente a física. Eu já vi comentar reportagens sobre isso, que o namorado, ou um marido dizendo para o outro, olha, descobriu, né? Não deixa marca, pontuar uma coisa assim, ou em detalhe que não deixa marca. Mas aí vem minha pergunta. Falei tanta coisa, né? Então, como é a prova? A mulher que sofre, por exemplo, de violência física, ela ainda existe esperança de conseguir uma prova oficial contra esse tipo de violência? Sim, é nem necessário testemunha. A palavra da mulher, no caso da Lei Maria, ela tem uma força. Então, é ele que vai provar que não fez. Ela vai ter ali a força de dar a palavra. Em casos, a juiz, a palavra dela tem uma força muito grande. Então, não preocupa que ela tenha que provar. Ela tem que estar simplesmente preocupada em falar tudo. Tá? Falar tudo o que sente. Tá? Ele vai ser ouvido também, mas o afastamento do lar vai acontecer. Proteção do direito de ter um advogado, que ele vai ser dado esse direito para ela. Ela vai estar amparada ali, né, naquele momento. Aí ela vai passar pode passar até a serem ouvidas por psicólogos também. Marinha, ela pode, ela deve. Então, e uma outra coisa, desculpa, Josi, mas à vontade. A doutora Elizabeth Valente, ela é presidente da Comunidade de Nobre Lógica Bonda, e você citou o caso da violência contra os filhos, não é? Então, quando a mulher faz a denúncia de violência, ela fica a denúncia, como que a criança ou adolescente realizar essa denúncia? Porque eles não precisam ser representados nessa denúncia. Mas porque a mãe ficou medo pelos filhos. Então, porque a denúncia pode ser feita até anônima, até por vizinhos, né? E aí o Ministério Público vai assumir o papel, se a mãe tiver com medo, o Ministério Público vai poder estar atuando, no caso para representar menores, porque quando eles não estão amparados pelo pai, o Ministério Público atua, tá? Tem o dever de proteger, principalmente as crianças e adolescentes. Mesmo no caso de eles não terem paz, o Estado tem esse dever, e ele tem que cumprir o seu dever. O Ministério atua como representante desse. Mas vamos supor que o caso desse rapaz que nós estávamos conversando antes, vamos ajudar tudo, ele foi menor mais, né? E ele me mandou um vídeo que a mãe está batendo nele, quebrando ele e tal. Vamos supor que ele tivesse 7 anos, então ele é caído, está dentro do estatuto, está protegido. Mas fazer, ele dirige, ele vai à delegacia? Ele fazer, né, um boletim, declarar ali, o delegado ia nomear um policial para ele nesse momento, né, que vai ir para ouvir também o depoimento ao lado do boletim e depois ele ali sozinho, principalmente violência física, né, existe também o conselho tutelar. Se ele for no conselho tutelar também, ele vai estar amparado, sendo menor, e aí a conselheira vai estar levando o caso à delegacia, vai acompanhar esse menor, né, o caso em municípios,
também, e vai com a criança. Até na própria escola também, a escola pode fazer a denúncia por ele, chamar o conselho tutelar, que vai estar envolvido nessa questão, e socorrer esse menor. O caso que é maior é a agressão física, realmente, né? Porque ele mesmo pode ir fazer o boletim de ocorrência, tá? Por agressão, por ir privado. Obrigada. Eram essas as dúvidas que eu tinha. Mais alguém quer fazer alguma pergunta?